As pessoas se sentam em 4 cadeiras dispostas uma ao lado da outra, no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Oswaldo Teixeira Afonso, um homem branco de cabelos grisalhos curtos rente à cabeça. Ele traja uma calça jeans, blusa preta e uma camiseta de botões de flanela aberta por cima. Usa óculos retangulares. A segunda pessoa sentada é Luiz Humberto França, um homem branco de cabelos grisalhos quase brancos e curtos rente à cabeça. Ele traja uma calça preta e uma camiseta de botões de manga comprida cinza. Usa óculos retangulares no rosto. A terceira pessoa é Erilda Marques Pereira da Rocha, uma mulher negra de cabelos escuros ondulados, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja calça jeans e uma blusa estampada em tons de branco e preto, e por cima usa um blazer bege. Usa brinco nas orelhas e colar no pescoço. A quarta e última pessoa é Júnia Detone de Paiva, uma mulher branca de cabelos castanhos curtos. Ela traja uma camiseta branca de botões e uma calça jeans. Usa brincos grandes nas orelhas. Damas, né? Júnia Detone de Paiva, que tem pós-graduação em Pedagogia Empresarial, Educação e Desenvolvimento de Talentos Humanos, Administração e Turismo, foi presidente do Lions Clube de Araxá, é organizador de eventos empresariais e sociais, foi gerente de evento das Termas do Grande Hotel do Barreiro e também professora. No FLI Araxá, vai falar sobre as histórias da cidade, principalmente as contadas pelo seu pai, Fábio Vicente de Paiva. E, finalmente, o Dr. Oswaldo Teixeira Afonso, que é médico formado pela UFMG, fez residência no Hospital das Clínicas da USP, nas áreas de Clínica Médica e Cardiologia, pós-graduação em Geriatria na PUC de Porto Alegre. Construiu sua carreira na Santa Casa de Araxá, ocupando cargos de diretor clínico, diretor médico, presidente por um mandato da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Araxá, sócio fundador da Uniclínica e Unimed de Araxá. É agora médico muito conhecido, respeitado na cidade, está aposentado e decidiu entrar com o pé direito no universo das letras, lançando no FLI Araxá seu primeiro livro, Resiliência, Reminiscências, biografia da dona Wanda Afonso Reis. Então vamos lá, lembrando, como foi dito aqui, no decorrer da mesa nós iremos abrir para vocês fazerem as perguntas, então já vão pensando aí no que querem perguntar. E ao final da mesa, Erildo e Oswaldo estarão à disposição de vocês para apresentar o livro e fazer as dedicatórias no lugar especial à nossa esquerda, lá na frente. Então vamos lá. Erildo, você está lançando o livro aqui no FLI Araxá, a segunda edição do seu livro, Um Século de Histórias e Memórias. São 7 capítulos, 7 pessoas com mais de 90 anos, e algumas estão aqui, com muita honra para todos nós. Como é que foi essa história do livro? Contar a história de tanta gente importante, tanta coisa boa para contar para nós. Né? Agradeço imensamente a Deus a oportunidade de ter sido tão recebida por essas pessoas maravilhosas, os 7 protagonistas do livro Um Século de Histórias e Memórias. E foi gratificante, porque eu aprendi muito a cada conversa, a cada bate-papo que tive com esses idosos, né, todos mais de 90 anos, que estão aqui hoje. 3 estão aqui nos brindando com a presença deles. E essa história foi desde que eles me contaram, desde o nascimento deles, perpassou por tantas histórias de idas e vindas. Né? Nós temos aqui pessoas que tiveram oportunidade de fazer o curso normal, pessoa que nunca foi à escola. Então, são histórias diversificadas. E a cada bate-papo foram surgindo as letras, formando as palavras e os textos. E a primeira edição do livro foi esgotada rapidamente, né? E foi pelo pedido da comunidade de Araxá e até fora de Araxá que a gente está lançando a segunda edição. E com muita gratidão por todos, França. Que ótimo, parabéns. Cita para a gente quem dos seus personagens que estão aqui. Dona Cecília Beatriz, da Academia Araxaense de Letras. Uma honra estar aqui com a gente. Agradeço imensamente. A dona Maria Hilda, que está aqui presente com a gente também. Ela nos brinda com a história da fundação do nosso grande hotel da cidade de Araxá, que ela viu
a fundação dele. E a dona Cecília Beatriz nos brinda com a história de amor, né? E teve um beijo no ar aqui nesse livro, gente, no Teco Teco, muitos anos atrás, de muita cumplicidade, de muito amor, de muito respeito. E nós temos aqui a dona Benedita, minha vizinha de longas datas, e, como ela falou, pelejou tanto para estudar, né? E com muita vontade das letras, de conhecer a literatura. E, antigamente, era muito difícil a mulher frequentar a escola. Então, era uma briga que elas me contaram como é que funcionava, né? Muito difícil, era muita vontade de estudar, mas não tiveram essa oportunidade. Daí, então, nós temos o senhor Francisco, e o senhor Francisco foi à Segunda Guerra Mundial. Então, ele tem uma história de patriotismo, de amor pela pátria. Ele não está aqui hoje porque ele está acamado, né? Ele completou mais de 100 anos, então mais de um século de histórias e memórias. E também, com um ano antes de lançar o livro, nós perdemos um protagonista, foi o único, né? O senhor Lourenço Silva. Ele se despediu da gente, comentando a importância que era esse livro, porque ele disse: obrigada pelo tempo que você disponibilizou para conversar comigo, porque é que eu estou deixando a minha história, e esta história, ela cabe em todos os lugares. Ele estava ali se despedindo, e eu não entendia que ele estava se despedindo de mim e da família naquele momento, porque, quando eu escrevi esse livro, a família também fez parte. De todas as fotos que estão aqui, eles me ajudaram. Então, eu mesma tirei ele naquele momento, e a gente estava em plena pandemia. Eu quase que tomava um banho no álcool para chegar perto deles, gente. Né? Ali, com todo o respeito, com todo o carinho. Às vezes, tinha que ir para o quarto. E foi gratificante demais. E, além desses todos que eu acabei de comentar, tem o senhor Antônio. O senhor Antônio, ele era palestrante da Sereia, né? Então, ele foi um recuperando, e ele conta ali como que ele conseguiu deixar o álcool, e com toda a família, das palestras, tantas coisas importantes para nós. Então, como França citou, são 7 capítulos com muita história, né? Dona Cecília Beatriz, ela queria ir para Cambridge estudar, e uma briga para estudar, porque antigamente era difícil, as mulheres não podiam frequentar a escola, era para os homens, né? Então, foi uma luta muito grande, e ela vinha da roça para a cidade para poder estudar, ali, uma luta mesmo, para poder conseguir estudar, e ela formou normalista na escola de São Domingos, né? Dona Hilda também, formou, né, Dona Hilda? E, antigamente, igual ela me contou, era muito difícil. A dona Benedita, nessa luta para estudar, né? E depois ela conseguiu juntar as letras e ler alguma coisa, né, dona Benedita? Então, é gratificante. Tenho muita gratidão por todos vocês. E é um livro que eu recomendo para todos, eu indico para todos, porque aqui tem grandes histórias, grandes personagens, contando com muito carinho, né? E eu desdobrei muito para escrever rápido esse livro. Foi o livro mais rápido que eu escrevi na vida, entre os artigos, entre todas as coisas, porque eu tinha, principalmente, uma pessoa que falava: termina esse livro logo, eu quero que minha neta leia para mim, porque eu não consigo mais enxergar tão bem, e eu quero deixar para minha família. E alguém me contou também que, antigamente, o namoro, você não podia olhar para as moças. Era muito grave se dirigir a uma moça, pegar na mão, então eu tinha que casar. Nem que fosse ali na Filobé, né? Nem todas, algumas histórias assim, as mulheres exemplos, conseguiram, né? Então, tem muitos exemplos, gente. Perfeito. Essa literatura é muito interessante, e eu tive uma grande oportunidade. Foi um dos melhores trabalhos que eu fiz na vida. Então, tenho muita gratidão, e obrigada a vocês que estão aqui nesse momento, né? Nos prestigiando, nos ajudando. Temos personagens do livro aqui presentes, vivos, personagens vivos, dando exemplo aqui, né? Então, eu queria pedir uma salva de palmas para todos. Vocês é que dão esperança para a gente,
né? Vamos, Oswaldinho. Quer pular primeiro? Cavalheiro, tá vendo? Júnior, ao contrário da Erilda e do Oswaldinho, você e a família estão preparando ainda o livro que vai contar a história do seu pai, Memórias de um Conciliador, que retrata toda a trajetória do Dr. Fábio Vicente de Paiva, advogado, presidente e governador do Lions, muito conhecido, com atuação também na política. Faleceu ano passado. Ele tinha justamente esse perfil de moderador, sempre buscava soluções para os conflitos. Sempre, né? Boa tarde. Prazer estar aqui. Obrigada, França. E é muito difícil falar do meu pai. É difícil e fácil ao mesmo tempo, porque ele sempre muito gentil nas palavras. O papai falava muito bem. E até eu falava com ele assim, pai, que vontade de falar bem, escrever bem como você. Aí ele sempre falava para mim, pega os livros, ler, né? Porque a leitura traz isso para a gente, esse conteúdo, né? E o papai é aquela gentileza, sempre conciliando, sempre com um espírito de paz, de leveza, tranquilidade, amor em tudo que ele fez. Inclusive, ele soube, com as palavras e a oratória dele, levar aquele espírito de servir o próximo, que hoje se fala muito na empatia, né? Vamos sempre lembrar do próximo. E o papai sempre teve isso, e é nato dele, né? E esse livro fez muito bem para ele. Eu lembro quando você chegava lá em casa, né, França, a felicidade que ele tinha de lembrar do tempo de estudo, que não foi fácil, né? Ele saiu de Araxá para estudar fora, naquela época. Meu pai de 1935, né? Eram horas e horas de viagem de trem, né? Então, ele foi ousado naquela época, ele sabia o que ele realmente queria. Então, ele foi um grande exemplo para a gente. Eu e meu irmão, a gente sempre ouviu os conselhos dele. E lá em casa, sempre cheio de amigos e pessoas que gostariam de um conselho dele, porque realmente ele falava as coisas certas na hora certa e com aquela calma, né? E isso foi um grande exemplo para a gente. É sempre muito ponderado, né? Eu tive a oportunidade de conviver com ele nos últimos meses. Eu aprendi muita coisa, pode ter certeza. Viu? E uma das coisas boas também que ele conta no livro é o grande amor da vida dele, né? Que é a dona Cleonice, que está aqui, e que mereceu, né, não só um capítulo, mas quase o livro todo. Isso eu aprendi muito em casa, que a gente viveu o amor dos dois, um companheirismo, um dando força para o outro. Né? Isso é muito bonito, a gente ver isso hoje em dia, esse amor puro, verdadeiro, e o dia a dia, né? Precisando um do outro, e sempre ali dá sempre um abraço, um acolhedor. Então, isso é fundamental para uma estrutura de uma família, eu acho, o amor. Né? E o papai sempre passou isso para a gente, esse amor de filhos. Todo momento que a gente precisava dele, ele estava ali para conversar. Todos os momentos que eu precisei, das decisões, né? Principalmente a gente que vai fazer vestibular, sempre tem dúvida, né? O que fazer. Eu lembro o papai sempre, eu falei, pai, o que eu faço? Tipo assim, né? Então, ele sempre, com aquela calma dele, e ele falava as coisas certas que a gente precisava ouvir naquele momento. Né? Respirava fundo e respondia, né? E aí, vai continuar fugindo? Vamos lá, não tem um comercialzinho, não? Tem, não. Só vamos falar do livro. Do livro, seu primeiro livro, né? Que você fez em homenagem à biografia da dona Wanda, sua tia. De onde surgiu essa ideia? Você, no convívio com ela, você entendeu que ali tinha muita história para ser compartilhada? Ok. Boa tarde a todos. Quero aproveitar o embalo e cumprimentar a Cleonice e falar que o Fabinho sempre me socorreu nos momentos difíceis. Grande amigo, tenho muita saudade dele, viu? Então, eu queria falar primeiro dos bastidores de toda essa história, né? Eu, visitando a minha tia de 90 anos, no Natal, véspera de Natal, coisa que eu faço todo ano, conversando, conversa vai, conversa vem, eu senti que ali tinha uma fonte de história, de inspiração, que eu precisava escrever, colocar no papel. Agora, você sentir e realizar é uma coisa muito, muito distante, né?
Aí, a primeira coisa que eu fiz foi passar Natal com os meus filhos e contei essa ideia minha para eles. Acolheram com muito entusiasmo e tal, mas aí, à medida que você conta para os outros, a responsabilidade aumenta muito mais, né? Eu falei, gente, agora eu vou ter que correr atrás desse livro, né? Aí, isso foi Natal, aí dia 28, eu, na minha ansiedade, liguei para um amigo que costumeiramente escreve. Ele falou, eu estou viajando agora no fim do ano e tal, mas quando eu voltar, lá para o dia 7, dia 10, a gente conversa. Eu falei, nossa senhora, vai demorar muito. Aí esperei ele voltar, ele não me ligou, liguei para ele, falei, eu tive outro problema, que não sei o quê. Falei, agora acabou, né? Não vai ter livro mais. Aí comecei a peregrinar as cafeterias em Araxá, à procura do França. Ia num lugar, não tem vindo aqui não. Falei, então eu vou deixar meu telefone, se ele aparecer, você pede ele para me ligar. E assim, já era dia 15, dia 17 de janeiro, e o compromisso era para 30 de abril. Aí, vou numa cafeteria, estou lá conversando outras coisas, chega o França, coincidentemente. Falei, nossa senhora, chegou meu anjo aqui agora, né? Aí chegou, nós sentamos, conversamos, coloquei a minha ideia para ele. Ele, com muita elegância, com muito entusiasmo, falou, não, vamos lá, eu te ajudo e tal. Me mostrou o caminho das pedras. E aí, eu falei, não, agora eu tô firme. Agora ele falou, só tem um problema. Dia 30 vai ser muito difícil. Tem muita coisa para fazer daqui até lá. Eu falei, não, aí ele estabeleceu um cronograma e tal. Eu falei, então vamos lá. E seguir a risca, né? Entrevista e tal. E como você vai falar de uma pessoa de 90 anos, você não tem mais referências com quem você passou por isso. Entendeu? Você procura, o fulano morreu. E eu vou ficando sem repertório, né? Ela já tem uma certa limitação cognitiva e tal, mas me passou algumas informações importantes. Aí comecei a gravar e tal, foram 70 minutos de gravação. E aí eu falei, agora como é que eu passo isso para o papel, né? Está gravado e para o papel. Meu computador eu já não estou muito ligado a ele. Aí falou, tem uma fulana de tal que transcreve para você o que está no vídeo, no áudio, para o computador. E depois você recebe dela e passa limpo. Falei, então vamos lá. Aí fui, procurei a pessoa e tal, ela fez. E eu fazia a transcrição de cá pelo Google. Entrar no computador era uma dificuldade danada, porque eu já tinha perdido totalmente a habilidade. Aí um dia eu digitei um punhado de coisa, a hora que eu fui salvar esse coisa do Google, não tem lá onde salva, não. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou perder tudo que eu escrevi, isso era 10 horas da noite. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, vou deixar o computador desligado, que amanhã eu retomo, né? A hora que eu levanto no outro dia, o computador apagadinho. Como é normal, né? Apaga normal. Mas, felizmente, o que eu tinha digitado estava lá. Então, foi um dos apertos que eu passei. Aí consegui retomar e tal, escrever. E a gente sempre trocando ideias e tal, me deu total apoio, foi muito importante. Foi um guia, assim, fabuloso para mim. E eu comecei a entusiasmar e fui, né? E o que me levou a fazer isso? Eu pensei, gente, uma mulher de 90 anos, a remanescente de 14 irmãos, né? A única da família de 14 irmãos. Falei, se eu não escrever alguma coisa sobre isso, vai se perder tudo, né? Então, o livro chama Resiliência e Reminiscências. Resiliência por quê? Ela, não sei se alguém deve lembrar dela aqui, aos 8 anos de idade, ela foi acometida de uma doença que levou ela a se isolar num sanatório com 8 anos de idade. E ela foi para esse sanatório, ficou internada 4 anos, na época a doença era contagiosa, era hanseníase, e ficou nesse sanatório durante 4 anos. Recebia visita esporádica, a mãe levou ela lá, já mais de idade, chorava copiosamente quando deixou a filha lá, a filha chorando também. Só sei que nesses 4 anos ela cresceu lá dentro desse mundo, fez amizades, teve namoros dentro da clínica. Mas não dá muito spoiler não, senão ninguém vai comprar o livro. Então. Não, vai ficar só por aí.
Então, frequentou lá e tal, foi muito legal, voltou, se reentregou à sociedade e teve uns casos amorosos na sua fase de sexualidade muito aflorada, algumas coisas meio trágicas até nisso aí. E deixa eu contar mais um pouquinho. Daqui a pouco você conta o resto. Daqui a pouco. Então, saiu isso aí. Aí eu peguei o gancho na parte de reminiscências e lembrei a história dos meus avós com 14 filhos. No casarão que eles moravam e tal. E fiz deslanchei em cima disso aí. O França, ele é suspeito, mas elogia muito e tal, mas eu acho que posso melhorar. Não sei se vou tentar, mas posso. O livro realmente é um exemplo de vida, né? Das várias fases que ela passou. E eu realmente adorei o livro, pela forma como você organizou e tudo. Sou suspeito, né? Mas eu recomendo. Erilda, na gramática, saudade é um substantivo abstrato que só existe na língua portuguesa, né? Como que seus entrevistados no livro elaboram e lidam com a saudade dos amigos, dos parentes que já se foram, saudade de costumes e comportamentos, né, de outras épocas? Bom, uma fez aniversário recentemente, Dona Cecília Beatriz, que eu tive lá com ela, né, fui comemorar junto com ela esse aniversário, e é o que ela fala, a saudade é importante, mas está ali nos quadros. Cada quadro que ela vê, a casa dela é cheinha de quadros. Então, ali vai matando a saudade da família. E também fui visitar a Dona Hilda, né? A Dona Hilda falou, eu estou vivendo de saudades, porque vai passando, a gente perde os pais, os irmãos, os filhos, a gente perde um pouco da identidade, né? Então, ela sempre me fala isso. Então, ela brincou, estou vivendo de saudades, né? E é o que o França acabou de comentar, é só na nossa língua e portuguesa. Também visitei Dona Benedita, e ela vai fazer aniversário, e eu falei, estarei nesse aniversário, né? Vai ser uma comemoração, 100 anos, um século, gente. Ela está aqui firme, ela está aqui com a gente para ouvir, né? Os protagonistas estão aqui. Eu fico emocionada com essa oportunidade que Deus está nos dando, está nos brindando com tantas histórias bonitas. E eu ia visitar o senhor Antônio também, o senhor Antônio não estava em casa, né? Então, essa semana eu tirei para visitá-los, e eles sempre falam, quando é que você vai voltar, né? Então, a gente tem uma conversa ficamos amigos, uma conversa muito boa, e eles falam aí dessa saudade. De onde surgiu essa ideia de pegar depoimentos de pessoas com mais de 90 anos, contar sua história, compartilhar suas experiências? Bom, na minha infância, do lado da minha casa, tinha uma senhora que era cega, e ela estava já bem idosa, e a família dela tinha muita dificuldade financeira, igual a minha. Aí a minha mãe falava, pega na mão dela, ela vai em alguns espaços e traz as coisas para ela, guia ela. E dessa forma eu fazia, e escutava muitas histórias dela. Eu ficava pensando que precisava de mais valor. E a minha mãe também sempre levava a gente no Asilo São Vicente. E a minha casa não tinha tanta coisa economicamente, financeira, a gente era pobre ali, não tinha tanta coisa, mas o que tinha era... A minha mãe plantava muita fruta, e então ela pegava um tanto de fruta numa caixa e a gente ia para o Asilo São Vicente. E, às vezes, tinha umas senhoras que pediam para eu prender o cabelo delas, né? E falava, quando meu filho vem me ver, e eu ficava ali escutando aquelas histórias, e a minha mãe puxava pela mão para a gente ir embora. Eu queria continuar ali, ouvindo aquelas histórias. Então, eu estudei muito, e trabalhando ali, com tanta dificuldade, eu nunca conseguia escrever um livro, mas eu sempre pensava, eu vou parar um momento e vou deixar a história das pessoas, né? Ainda continuei até hoje, continuo visitando o Asilo São Vicente, mas essa outra parte eu quis passar nas casas e lidar com as famílias também. Então, essa história é da minha infância, quando eu ainda tinha ali 4 anos de idade, que a minha mãe, Maria Marques de Jesus,
ali um livro acadêmico de vida, uma história de vida, né? Então, ela mandava os filhos, mandava a gente ajudar as pessoas, e a gente ajudava da forma que podia, né? A gente não tinha tanto, mas o que tinha a gente... E ela sempre tinha um contato muito grande com os idosos, com a história, é o que ela repassava para a gente. Então, a minha mãe, Maria Marques, o meu pai, José Pereira, grande exemplo de vida. Daí essa ideia de escrever um livro, né? O meu primeiro é um ambiente na história de Araxá, outros, esse livro, como eu falei para vocês, o trabalho mais bonito que eu fiz na minha vida, é o que eu mais tinha vontade, é de escrever essa história, né? E da outra vez que visitei o senhor Antônio, ele falou para mim, minha filha, fiquei muito feliz, eu nasci de novo, porque eu vou poder deixar a minha história para os meus netos, para os meus bisnetos, e mostrar a importância da educação, da cultura, né, do que eu não tive na minha vida. Um belíssimo exemplo, né? Trabalho que vai ficar aí como legado de toda uma geração. Muito bacana. Júnior, na conversa que eu tinha com o seu pai, tomando aquele café gostoso, que só sua mãe sabe preparar. Sempre tinha um pão de queijo, pão de queijo, um bolinho. Faz falta. E a conversa ria muito boa, né? Sempre um bom bate-papo. Ele tinha muito orgulho do seu filho ser advogado, da filha dele ser advogado. Trabalhando, inclusive, no mesmo lugar que ele trabalhou a vida inteira, né? Então, ele tinha uma frase, eu achava muito interessante as frases dele. A justiça, quando é muito morosa, torna-se injustiça. E a brasileira é morosa demais, prejudicial. Ele sempre procurou, né, a vida inteira, atender também quem não tinha recursos, né, todas as camadas possíveis para atender. Isso é do meu pai, a essência dele, né? Então, ele sempre colocou isso muito claro, até mesmo nos discursos, nas palestras que ele fazia. Era isso que nós nascemos para servir, né? O prazer em servir. O tanto que é bonito isso, você ajudar a pessoa, o próximo que precisa. E ele teve uma escola, que foi o Lions Club, que ele é um Lions internacional. O papai teve altos cargos, viajou o Brasil inteiro, né, mãe, com aquele avião e várias histórias dele. E ele soube levar o que realmente ele tinha certeza de fazer o bem, que a gente pode fazer o bem. Ele criava campanha de agasalho, de alimentos, né? Então, o papai sempre nessa pegada de ajudar o próximo. E ele soube lidar muito bem com isso através das palavras. Ele fazia discursos para o Lions, para os companheiros de Lions, né? Levando isso, a importância que o ser humano tem de poder ajudar. E isso que você falou é muito bonito, da gente ter o tempo de ouvir os idosos, ouvir as pessoas. Eles têm tanta história, é tão gostoso, dá vontade de deitar, né, no colo assim, e ouvir as histórias que eles têm. E eu fiz isso muito com o meu pai, muito. Eu deitava muito no colo dele, ele com 80 anos, 87 anos, e ele tinha o prazer de contar tudo que ele viveu, e com orgulho, não com tristeza, porque eu sei que ele passou muita coisa. Mas ele só passava as coisas boas, que tudo que ele passou levou as coisas boas, né? Por isso que ele viveu muito bem os 87 dele, bem vividos. Eu sentia essa leveza no meu pai. Então, ele tinha essa essência do bem, e de sempre estar ajudando, de sempre estar, né, a par de tudo, assim, e acolhendo as pessoas. E a gente aprendeu isso com ele. Eu acho que o legado dele lhe deixou muito bem, assim. É verdade. Deve. Claro. Presta o microfone para ela. É o seguinte, porque eu tive um tio, padre Alaor, né? Fala no microfone. Padre Alaor Porfírio de Azevedo. Então, ele era um grande orador sacro e foi até perseguido uma certa época por causa de comunismo, essas coisas. E no dia do meu casamento, ele me falou uma coisa muito interessante, e eu nunca esqueci. Mas tem uma coisa que eu não consigo cumprir. Ele falou assim: se Deus vos der filhos, ensina-os a pedir, a agradecer e a perdoar. Pedir e agradecer, eu sou boa, meu filho. Mas perdoar, tem umas coisas que eu não dou conta de perdoar. De jeito nenhum. Eu falo para dar olho, eu não dou conta de perdoar, não. Acho muito difícil perdoar, sabe?
Então, ele sempre gravava, gostava de ensinar, né? O Padre Alaor era um grande orador sacro. Ele tinha um vozerio muito grande. E lá na minha avó, todos eram instrumentistas. Eram 11 irmãos e todos instrumentistas. E eles tinham uma orquestra, a Orquestra dos Irmãos Porfírio de Azevedo. E essa orquestra tocou no meu casamento pela última vez. Eu casei em 1950, na época da Rainha da Inglaterra. Ela casou dia 27 e eu casei dia 31 de julho. Então, Coisas de rainhas. Gente. Mas então, ele sempre falava as coisas assim, com segurança que você ia fazer aquilo, né? E eu tive grande aprendizado escutando as conversas lá da casa do meu avô, do Elias Porfírio de Azevedo. Então, eu sou uma das criadoras da Escola de Música Elias Porfírio de Azevedo. Eu e a Ângela, que era a neta dele. Nós criamos a Escola de Música, seguindo a cabeça do meu avô, que ele tinha uma fascinação pela música, sabe? E eu gostava demais daquilo. E também, na casa deles, tinha 8 jornais. Eles ensinavam 8 jornais naquele tempo, lá para 1984, por ali. E eu tinha mania de ler jornal, né? Mas eu não sabia ler direito. Eu ficava incomodada com as pessoas olharem aqueles garranchinhos e falar uma palavra. Eu ficava louquinha para aprender a ler. Mas a minha mãe não tinha paciência de ensinar, né? E nós morávamos na fazenda. Então, muitas vezes eu guardei a bula do sabonete Eucalol para ler quando eu aprendesse a ler, sabe? Guardei bem dobradinha lá, junto com a minha caminha de boneco, bem dobrada, para eu aprender. Eu era fascinada por aprender. Toda a vida gosto de aprender. E tenho mania de ensinar também, né? Gosto de ensinar. Eu já tive uma fábrica de doce. Tem muita história para contar, dona Beatriz. Muita história para contar. O que a Dona Cecília Beatriz acaba de contar para nós está aqui nesse livro. É uma história linda demais. E a gente agradece imensamente a ela por nos contar aqui pessoalmente tanta coisa bonita. Gratidão. Bacana demais, viu? Aproveitando a deixa, alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma curiosidade? Não precisa ficar acanhado, não, pode perguntar. Pode, por favor. Pode. Eu nunca tive medo de enfrentar o auditório. Tinha mania de correr atrás daquilo que eu queria saber. Então, eu tive uma conversa séria com o presidente da República. Ele era Emílio Garrastazu Médici, o primeiro governador, o primeiro presidente da República, depois de Getúlio Vargas, né? E eu, conversando com ele, ele falou comigo assim, mas me fala depois. Aí eu não deixei depois, não. Eu estava morando em Belo Horizonte e eu escrevi para ele, falei, eu sou aquela moça que o senhor falou que eu podia escrever depois, eu estou escrevendo. Eu preciso do senhor, eu preciso de ganhar 3 bolsas de estudos para os meus filhos em Belo Horizonte. Eu tenho 8 filhos. E eu queria ganhar por bolsa. Aí, daí uns dias, menino, chegou a resposta dele. Eu fiquei doidinha quando eu cheguei, olhei no chão, assim, tá? Presidente da República, né? Dele, falando que eu renovasse o ano que vem, que naquele ano eu tinha terminado as bolsas. Por isso que eu pedi o ano que vem outra vez. O microfone, por favor. No outro ano, chegou no outro ano, eu escrevi de pressinha. O ministro da Educação era o Jarbas Passarinho. Eu escrevi para ele e coloquei um xerox do presidente da República. E um dia, lá em Belo Horizonte, eu estava muito desanimado com tudo, estava tudo dando errado. Então, um dia chegou uma carta do presidente da República, sabe? Aí ele era do presidente do ministro da Educação, doutor Jarbas Passarinho, e ele dizendo que as bolsas tinham sido concedidas. E eu
fui chamada no colégio que os meninos estavam, o Carlos, o Túlio e o Leandro. E estavam lá, as 3 bolsas para eles. E a turma que estava lá falou, escuta aqui, mas uma bolsa é difícil demais. Como que a senhora conseguiu 3? Eu falei, assunto meu com o presidente da República. Muito bem. Né? E eu São ganhei muitas as coisas bolsas. boas. Estou de parabéns, viu? Parabéns, dona Cecília Beatriz. Nós- É uma história maravilhosa. Nós já estamos caminhando mais para o final da mesa. Se alguém tiver uma pergunta, aproveita, porque a hora é essa. Oswaldinho, vamos falar um pouquinho do seu livro. Como é que foi apresentar o resultado de tanto trabalho, tanta dedicação para a biografada Dona Wanda, sua tia? A dificuldade? Dificuldade, como é que foi a reação dela? A reação foi, assim, surpreendente. Ela ficou intensamente grata. É uma pessoa que viveu o que ela viveu, né? Com muita humildade, com muita resiliência. E receber aos 90 anos de idade esse tipo de homenagem, né? Para ela foi, assim, muito gratificante. Foi para a família toda, de ver a maneira como ela recebeu tudo isso. Então, eu acho que marcou. Valeu o sacrifício, valeu a pena. E, acima de tudo, eu acho que ficou documentado uma história que, se você não colocar no papel, ela vai embora. Meus netos, meus filhos jamais vão resgatar isso. Eu tive dificuldade para escrever hoje, imagine daqui 20, 30 anos. Você não vai encontrar mais nada disso. Então, foi bom. O resultado foi muito gratificante, muito difícil para quem nunca se propôs a fazer um trabalho como esse, mas foi bom, valeu a pena. Nós temos grandes escritores aqui presentes, o Heleno Álvares, Renato Muniz, além de outros, né? Dona Cecília, que é nossa rainha e exemplo na Academia de Letras, né? Vai ficar só no primeiro livro ou tem mais? Ué, depende de você. Esse entusiasmo seu, acho que eu vou ter um estante de livro daqui a poucos anos. Tomara. Muito obrigado. Valeu. Erilda, para a gente finalizar sua participação, você é a primeira mulher negra da Academia Araxaense de Letras. A academia está prestes a completar 65 anos e só agora teve esse privilégio de contar com a sua presença lá. Como é que foi esse sonho realizado, que eu sei que você está batalhando há muito tempo para fazer parte? Bom, realmente foi uma grande batalha para conquistar esse espaço na Academia Araxaense, na Academia Araxaense de Letras. E eu fico até emocionada de falar, porque é uma representatividade para a nossa raça, para as mulheres, é uma grande oportunidade, porque foram tantos anos e a gente ainda não tinha um negro na Academia Araxaense, né? Então, foi uma oportunidade muito boa e foi uma grande caminhada também, né? Porque ali nós tivemos um grande momento dentro da academia, inclusive com uma sabatinação, né? Então, uma exigência, um rigor muito grande, e não é fácil entrar para a Academia Araxaense de Letras, né? Então, a gente tem... Então, é uma honra saber, dona Cecília Beatriz, e está aqui no livro, né? Está aqui no nosso livro, está registrado aqui essa história muito bacana. Mas então eu fico muito feliz, né? Mulher negra na Academia Araxaense. É uma oportunidade muito grande. Foi uma luta para entrar, viu, gente? Né? Não é só questão de currículo, não. É de princípios, Sim. Teve uma sabatinação, né? E é muita coisa envolvida. É todo São um muitas processo, questões, né? é todo um processo. Todo o processo, e você fez por onde? Tenho né? muita gratidão por todos os... Salva de palmas. Parabéns. Foi todo um processo longo e árduo que você trabalhou e fez por onde, e está por mérito, né? Não estamos ninguém te abraçando lá por consideração ou para nada, não. É mérito seu, talento seu, e é aberto um edital que é público, todo mundo pode se candidatar, desde que atenda aos requisitos. Depois tem a seleção, tem a sabatina, depois tem a eleição interna. Então, é um processo que ela passou e foi muito bem escolhido. Está bem representando lá o pessoal todo. Gratidão. Júnior, finalizando,
Tenho certeza que muita gente ficou curioso aí para conhecer o livro sobre a história de vida do seu pai, Memórias de um Conciliador. Eu, por ter feito parte, posso dizer que é riquíssimo de bons exemplos, né, de como levar a vida com ética, com solidariedade, valorizando a família, tudo que a gente precisa nos dias atuais, né? Você acha que esse ano o pessoal tem acesso ao livro? Assim, isso eu gostaria de falar. Nós estamos terminando. Nós estamos naquela fase da escolha das fotos, né, França? Que são muitas fotos. Eu acho que a foto enriquece, né? Porque ali está... Papai tirou muita foto. Então, a gente tem muita coisa, né, mãe, para para acrescentar. Então, eu acredito que, final do ano, a gente já lança o livro, tenho certeza. Para a alegria de todos nós, não só da família, mas para todo mundo tiver acesso. É um livro que é sensacional, que eu tive muito prazer. Muitas histórias, muitas né? histórias. Está perto da gente, né? Tudo Histórias engraçadas, aqui. Histórias curiosas, histórias, às vezes, tristes também, que emocionam, né? Mas que tiveram um final feliz, né? E é muito bom a gente pensar que foi registrado isso tudo, a vida do meu pai, né? Que era a vontade dele, né? Era, sempre foi a vontade dele. Quando ele me ligou, eu falei... E fez muito bem para ele, você tem certeza disso, né? E para mim também, fez muito bem. Gente, estamos encerrando. Muito obrigado a todos pela presença. É uma alegria estar aqui com todos vocês. E com Oswaldinho, Erildo e Júnior, que compartilharam um pouquinho as histórias de vida, histórias de outras pessoas, que vocês agora podem ter acesso no bate-papo que eles vão ter com vocês lá embaixo. Tá bom? Muito obrigado.